boa tarde a todos e todas, os parlamentares, trabalhadores da Alerj, todos que estão aqui nos assistindo nesse dia maravilhoso, 17 de junho de 2025. Bom, em havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o excelentíssimo deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente do expediente inicial, deputada Marina, do MST. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 50ª sessão ordinária, que, iniciada às 9h30, foi encerrada às 12h22. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. E para fazer uso da palavra no expediente inicial, o primeiro orador inscrito, o deputado Luiz Paulo. Por favor, deputado, o senhor tem os seus 10 minutos regimentais. Muito obrigado, presidenta. Primeiro, deputada Marina, cumprimentar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, a senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, e as senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota. Senhora presidente, são tantos os temas que nós podemos discorrer no dia de hoje que fica difícil de você escolher, porque são todos temas relevantes e absolutamente preocupantes. Temos agora, desde sexta-feira passada, mais uma guerra. Agora, Israel contra o Irã e vice-versa. Ao mesmo tempo que se faz a reunião do G7 no Canadá, o Oriente Médio está incendiado. E quem tem assento no G7, deputada Marina, são os donos do poder. E todo mundo se prepara para a COP30, como o lançamento cotidiano de mísseis não produzisse nenhum desequilíbrio ambiental. É esses tempos que vivemos. Mas será objeto de um capítulo, porque associado a isso, a gente verifica a cada momento a oscilação do dólar e do barril de petróleo, que mostra claramente que petróleo não é um insumo para ser utilizado para o transporte de carga, muito menos de passageiros. E aqui, no nosso querido Rio de Janeiro, transporte de carga por ferrovia está sempre em plano secundário. E mesmo a prioridade do transporte sobre trilhos para os passageiros também não tem a prioridade a prioridade devida, visto que a tarifa do trem e do metrô é superior à tarifa do ônibus. Tudo invertido. De outro lado, senhora presidente,
Vossa Excelência está escutando, tem aqui nos arredores intitular uma reunião, um comício do Fosperge. Estão lutando por quê? Pela reposição salarial. As duas parcelas do Executivo, que até hoje não foram pagas. Alegando sempre o Executivo que faltam recursos. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, como é que podemos ter um Estado eficiente se os gestores, na sua grande maioria, são absolutamente desqualificados quanto ao preparo para ser gestor? Não estou entrando nem em outras questões, do preparo de ser gestor. Ninguém vira gestor do serviço público da noite para o dia. Entender de contabilidade pública, de orçamento público, precisa dedicação e estudo. Não basta você ser amigo do rei para ser gestor. E aqui, muitos secretários sentam no trono de amigo do rei e jamais sequer abriram o orçamento do Estado. É capaz de a gente perguntar para eles o que é um PT, e eles dizer que é um partido dos trabalhadores, e não um programa de trabalho. Então, se não temos gestores qualificados, evidentemente, as políticas públicas não serão também qualificadas. Aí, senhora presidente, eu, com surpresa, a semana passada, eu tomei conhecimento do convênio ICMS, número 69, de 3 de junho de 2025. É um convênio CONFAZ, dirigido especificamente para o Estado do Rio de Janeiro. Diz a ementa do convênio que autoriza a instituição de programa especial de parcelamento de créditos tributários com redução de penalidades e acréscimos moratórios nas hipóteses que especifica. O Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ, na sua 40ª reunião ordinária, realizada em Brasília, em 3 de julho de 25, e por aí vai. Causa primeira, o Estado do Rio de Janeiro fica autorizado a instituir o Programa Especial de Parcelamento dos Créditos Tributários. Isso chama-se, na linguagem popular, mais um refis, que é financiar a preço de banana a quem deve ao Estado. E aí, senhora presidente, a cláusula 2ª do convênio diz o seguinte: o crédito consolidado poderá ser pago, 1, em parcela única, cash, com redução de 95% dos valores das penalidades legais e dos acréscimos ocorridos. Se forem 10 parcelas mensais e consecutivas, a redução das multas e mora é de 90%. Aí cabe uma explicação, senhora presidente. As grandes empresas inscritas em dívida ativa, o seu departamento tributário divide essas dívidas em 3 tipos. O primeiro tipo, porque eles sucessivamente recorrem à justiça, e o primeiro tipo é as dívidas que eles têm certeza que, vencido todas as etapas no judiciário, eles vão perder. O segundo tipo são as dívidas que eles têm dúvida se ganham ou perdem. E o terceiro, exatamente, aqueles que eles têm certeza que vão vencer. Aí o Estado faz um refis. Dou exemplo, Petrobras, por exemplo, que é o maior devedor da dívida ativa, 17 bilhões. E o segundo é refis com 11 bilhões.
Refis não, Refit, com 11 bilhões. Aí o Departamento Tributário verifica naqueles 17 o que eles têm certeza que vão perder. Imaginemos que seja 3 bilhões. Então, vou entregar ao Estado 3 bilhões. Mas 3 bilhões é o principal mais juros e encargos. Em geral, juros e encargos, porque é tudo muito lento na justiça, é mais do que o dobro do principal. Eu vou perder, então eu vou pagar 1/3 do valor, porque eu tenho desconto de 95% se eu pagar cash. Isso não é acordo. Isso é jogar dinheiro público pela janela. Ainda mais quando se trata da dívida ativa, porque uma das formas da gente aderir ao Propag, que possivelmente o Congresso Nacional, segundo notícia jornalística, votará os vetos hoje, é você entregar para a União, evidentemente, com desvalorização, o que você tem a receber da dívida ativa. Então, agora, você vai se livrar de parte dessa dívida ativa, dando redução nos juros e mora de 90% a 95%. Isto é, no mínimo, uma burrice, para ser gentil. Isso não é uma medida inteligente. E essa redução é inaceitável. Por quê, senhora presidente? Estou de posse com outro convênio com o FAS, convênio de ICMS número 210, de 8 de dezembro de 23, um ano e meio antes desse, que é sobre transação tributária, que aderiram muitos estados, inclusive o Rio de Janeiro. Na transação tributária, a cláusula segunda diz o seguinte: as multas, juros e demais acréscimos legais e honorários advocatícios sobre os débitos da cláusula primeira poderão ser reduzidos em até 65% do valor consolidado. Na negociação tributária, a redução pode ser até 65%. No refis, não é até. Parcela única é 95% de redução. Tudo isso é inaceitável. E o pior, senhora presidente, é que a gente fala sobre esse tema, muitos poucos percebem o engodo que é isso. Por que que o Estado foi buscar no CONFAS um convênio para reduzir seus juros, juro e mora, na ordem de 90% a 95%? Por que isso? Se era claro que esse valor teria que ser dado para a União como contrapartida para entrar no Propag. Mas eu vou voltar a insistir por esse tema, porque esse convênio CONFAS, o Estado precisa de autorização legislativa para introduzi-lo na nossa legislação. E quando chegar na casa, eu vou abordar esse assunto de novo, porque eu não vou aceitar, a não ser por derrota de votação, que a gente jogue pela janela o esforço arrecadatório que a gente teve, função das manobras judiciais que fazem as empresas. Por isso, senhora presidente, que a gente tem aqui na Assembleia um projeto chamado do devedor quanto mais, que nunca vai à pauta. E que também o governo diz que sempre vai mandar para casa um projeto sobre esse tema, que também não chega nunca. E não chega nunca, por quê? Porque exatamente vai contrariar muitos e muitos interesses. E o que seria o devedor quanto mais? Exatamente, são aquelas empresas que usam também o artifício de postergar os seus pagamentos das suas dívidas com o Estado, entrando sucessivamente na justiça. Falar em justiça
queria saudar o deputado Márcio Gualberto, que veio aqui propositadamente ouvir a nossa fala crítica contra o convênio ICMS 69 de 2025. Seja bem-vindo no plenário, deputado. Mas volto a dizer, se o Estado está quebrado, se precisa de dinheiro, como é que abre mão de recursos, senhora presidente? Eu queria ter uma alma nesse governo que tentasse justificar o porquê disso, porquê desse refis, porquê desse convênio. Que ganho nós vamos ter com isso? Nós vamos ter só perdas e não ganhos. Os ganhos vão ter as empresas devedoras ao Estado. Então, senhora presidente, apesar de ter temas e mais temas para a gente fazer o discurso, eu me mantenho na linha de defender o erário. E a defesa do erário passa por a gente repelir esses acordos abomináveis que muitas vezes são encaminhados ao Parlamento Fluminense. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Queria saber se o senhor poderia presidir os trabalhos para que eu possa também ser a segunda, como inscrita no expediente inicial, fazer a oratória. Próxima oradora inscrita é a nobre deputada Marina do MST. Vossa Excelência dispõe de generosos 10 minutos, o que propiciará pelo menos 10 fotos suas. Obrigada, presidente desta sessão, deputado Luiz Paulo. Quero saudar aqui todos os parlamentares que estão aqui, que estão nos seus trabalhos, nos seus gabinetes aqui na casa. Também saudar todos os trabalhadores e as trabalhadoras aqui da Alerj e também a toda a população que está nos acompanhando pela TV Alerj, a todos os trabalhos aqui da casa. Bom, como disse o deputado Luiz Paulo anteriormente, também tenho vários assuntos, presidente, a tratar no dia de hoje. E queria começar fazendo uma saudação a todos os trabalhadores e as trabalhadoras do FOSPERJ, que estão reunidos aqui, próximo à Assembleia Legislativa, numa manifestação dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, que realizam os principais serviços públicos no nosso Estado, como saúde, educação, segurança pública e vários outros. Quero saudar vocês e dizer que é muito importante que manifestações como estas aconteçam no nosso Estado, principalmente aqui, próximo da Assembleia Legislativa. E reafirmar aqui, colocar isso também, presidente, que uma das reivindicações que essa manifestação tem é que eles solicitam uma reunião com a mesa diretora da Alerj. Então, como líder da bancada do PT na casa, gostaria também de solicitar a possibilidade de uma reunião com a nossa presidenta atual da Alerj, a deputada Tia Ju, que preside interinamente, enquanto nosso presidente Rodrigo Bacelar assume o governo do Estado. Seria muito importante a presidência atual, a presidência interina desta casa, sentar com uma representação dos trabalhadores e trabalhadoras do Estado do Rio de Janeiro, principalmente
para conversar, para colocar à mesa os salários que estão atrasados, mas também o reajuste, que é uma pauta que está sendo colocada desde 2021. E também colocar aqui, presidente, como forma que nós viemos recebendo também no nosso mandato, no nosso gabinete, a importância de nós fazermos um grupo de estudo interparlamentares para também debater, estudar sobre o uso indevido de verbas que deveriam ser destinadas para a educação e, especialmente, essa questão do reajuste que está pautada desde o ano de 2021. Então, queria deixar aqui um abraço aos servidores, aos trabalhadores e trabalhadoras que estão nessa manifestação, junto ao FOSPERJ, reivindicar da nossa presidenta interina da Alerj, que monte uma comissão da Casa para reunir com uma comissão representante desses trabalhadores e trabalhadoras, e a importância da gente fazer um grupo de estudo para ver, para estudar, para saber, para detectar onde estão sendo utilizadas as verbas que deveriam ser investidas na educação e essa questão do reajuste colocada pelos trabalhadores e trabalhadoras das diversas categorias dos funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro, que é a questão do reajuste colocado à mesa desde 2021. Bem, um outro tema que eu gostaria de tratar aqui, presidente, de trazer também ao conhecimento e à consciência de toda a população do Estado do Rio de Janeiro, e veja que esse é um tema que está acontecendo em um município do Estado do Rio de Janeiro, mas que não diz respeito somente ao Estado do Rio de Janeiro, porque isso se trata de soberania nacional. E é o que está acontecendo, presidente, no município de Paraty, com os chamados leilões de imóveis em territórios indígenas, caiçaras e quilombolas. Pasmem com essa, pasmem, é uma questão aqui de soberania nacional que nós devemos pautar com o que está acontecendo no município de Paraty, no município do Rio de Janeiro. E ontem, no dia 16, ao lado de diversas pessoas, representantes dos diversos movimentos sociais, do Fórum de Comunidades Quilombolas e Tradicionais do município e da região, ao lado de todos os vereadores da Câmara Municipal de Paraty e também do prefeito municipal, houve uma audiência pública na Câmara Municipal que tratavam exatamente desse tema, pois são 32 lotes que foram leiloados numa tentativa absurda, escancarada, de transformar um território tradicional em apenas um lugar de luxo para pouquíssimos milionários que estão fazendo essa vergonhosa disputa de terras, que é mais do que uma disputa fundiária. Repito, isso é uma questão de disputa de território e de soberania nacional. E, felizmente, nessa reunião que houve ontem lá na Câmara Municipal, houve um acordo em firmar com o Executivo um termo de cooperação para a regularização dos territórios dos caiçaras, indígenas, quilombolas, que vivem nessas terras, presidente, há mais de 100 anos. Então, agora vem 2, 3 milionários, bilionários, querendo fazer com um leilão, querendo se apropriar de um território histórico, que é ali do povo. Bom, desse acerto ontem, desse encaminhamento dessa audiência, dessa reunião que teve ontem lá na Câmara Municipal,
ficou, então, firmado um termo de cooperação para ser realizado a regularização dos territórios e garantir que essa decisão que o Poder Judiciário, com luz, tomou, né, no sentido de impedir que houvesse a emissão de posse desses lotes que foram feitos esses leilões, precisa priorizar a regularização fundiária, a regularização das famílias, principalmente dos territórios tradicionais que existem lá em Paraty e que estão sendo diretamente afetados por esses leilões de imóveis nos territórios tradicionais. Essas terras, e por isso esse acordo que foi firmado ontem na Câmara Municipal, de firmar esse termo de cooperação para a regularização dos territórios, essas terras estão dentro de uma área de proteção ambiental e são ocupadas há mais de 100 anos por comunidades caiçaras, quilombolas e indígenas. Mas a Justiça ignorou isso ao autorizar o leilão de terras em um processo contestado pelo SPU e também acompanhado pelo ICMBio. Então, isso é como que imoral, é mais do que ilegal, isso é colonial, é perverso com a história, é perverso com as comunidades tradicionais, é perverso com a soberania do nosso país, inclusive. Porque estão tentando transformar Paraty num território que é para poucos, né? Num município, num território que é tão bonito, tão agradável, tão acolhedor, inclusive. Querendo fechar praias, estão querendo expulsar as comunidades e convertendo a natureza em apenas uma máquina de lucros. Mas quem verdadeiramente defende a natureza são os povos que vivem dela, que vivem nela e que vivem por ela também. Né? Então, são esses povos que sabem cuidar do mar, que sabem cuidar da floresta, dos rios, do solo, extraindo alimentos, extraindo sua sobrevivência, mas também com todo o cuidado necessário que deve ter esses territórios. Então, não dá para a gente suportar, não dá para a gente aceitar essa ameaça que tem feito essas empresas de fora que chegam para cercar, para explorar, para vender, para privatizar e para expulsar a população local. E eu quero, com isso, presidente, destacar o papel fundamental que o vereador, nosso grande companheiro, Vaguinho de São Gonçalo, que agora preside a Câmara de Vereadores lá em Paraty, tem realizado em função da defesa dos povos de comunidades tradicionais, em defesa dos caiçaras, dos indígenas e dos quilombolas lá no município. Na semana passada, o Vaguinho, nosso vereador lá de Paraty, o presidente da Câmara, esteve aqui na LERJ, esteve aqui nesse plenário junto conosco, trouxe pessoalmente aqui para a LERJ essa denúncia sobre esses leilões em terras das comunidades tradicionais, trouxe a sua grande preocupação, inclusive reunindo um conjunto de instituições, a exemplo do Ministério Público, da Defensoria Pública e diversos órgãos, para fazer essa denúncia e para agirem, né, em conjunto, no sentido de impedir, de fato, a emissão de posse nessas empresas, nesses milionários, a esses lotes que foram leiloados nas terras lá do município de Paraty. Quero aqui felicitar também ao vereador Vaguinho por essa reunião ampla, com unidade, com as diversas instituições, com representante com todos os vereadores do município de Paraty, com o prefeito, no dia de ontem, onde tiveram esse grande avanço de fazer esse acordo, então, de cooperação, junto com os governos estaduais e federal, no sentido de garantir a regularização da terra do nosso povo lá em Paraty. Então, quero colocar aqui, mais uma vez, à nossa disposição, à disposição do nosso mandato, em tudo aquilo que nós pudermos contribuir, agradecer aos membros da minha equipe que estiveram presentes lá
ontem que puderam participar, tanto presencialmente da reunião lá na Câmara de Vereadores, como de forma virtual, e dizer, Vaguinho, dizer aos povos do campo, das águas e das florestas, aos povos das comunidades tradicionais de Paraty, contem comigo, contem com o nosso mandato, contem com tudo aquilo que vocês acharem que nós podemos contribuir para fortalecer essa resistência, para fortalecer e defender os nossos territórios, que é do povo caiçara, quilombola e dos nossos povos tradicionais. Então, companheirada, quero dizer que Paraty não está à venda, Paraty é um território vivo, ancestral, popular, e enquanto tentarem leiloar, enquanto tentarem vender, enquanto tentarem privatizar a natureza para quererem fazer dela apenas lucro, nós estaremos aqui para denunciar, para resistir, para proteger junto com o nosso povo. Um grande abraço para todo mundo lá de Paraty. Em não havendo mais oradores inscritos, está suspensa a sessão. Retornaremos às 15 horas com a ordem do dia.